Olá, sejam bem-vindos todos ao canal do JS Livros. Me chamo Jéssica, sou autora dos romances Caso Proibido e O Jogo do Amor. E hoje eu serei a apresentadora dessa entrevista. Este quadro se chama Entrevistando Autores, aqui na JS Livros. O meu convidado de hoje é o autor Darcy Cunha. Seja bem-vindo, seu Darcy. Gostaria que o senhor nos revelasse um pouco mais sobre sua trajetória como autor. Obrigado, boa noite, Jéssica. É um prazer enorme a gente estar fazendo esse registro da história da minha carreira literária. Eu comecei em 2002, no dia 5 de maio. Eu tenho essa data bem fixa, bem definida, porque foi no dia em que eu ingressei na literatura. Eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e nesse dia eu conheci uma professora que acabou fazendo a correção do meu primeiro livro, e ela me encaminhou para o presidente da União Brasileira de Escritores, seção Mato Grosso do Sul. Na mesma tarde, eu fui lá e me apresentei para ele, conhecia, meu amigo até hoje, e ele me encaminhou ao presidente da Academia de Letras de Mato Grosso do Sul, que também tinha uma editora para escritores iniciantes. Tudo isso foi no mesmo dia 5 de maio de 2002. Então é quando eu ingressei na literatura, apesar de que já há vários anos eu vinha registrando nas minhas viagens, nas minhas cadernetas e agendas, meus guardanapos de bar, eu vinha registrando os textos e guardando para que, se um dia eu escrevesse um livro, eu teria alguma coisa anotada. Mas acabou que o primeiro livro que eu lancei em 2002 não teve quase nada do que eu tinha anotado ao longo dos anos, foi tudo uma criação nova. Então eu comecei no dia 5 de maio de 2002. Qual foi o primeiro livro que o senhor lançou? Eu fazia anotações, eu andava sempre viajando, e de noite nos hotéis, nos restaurantes, eu fazia anotações, normalmente frases de efeito, pensamentos ou fragmentos de poesia, é o que eu registrava. E quando eu resolvi escrever um livro, eu comecei do zero, um livro de ficção, onde eu descrevi 9 temas sobre assuntos que eu não tinha praticamente nada anotado até então. E daquilo ali nasceu o meu novo livro. Eu escrevi, levei um tempo escrevendo, não foi muito tempo, mas são 9 temas e o nome do livro é 2056, Cenários do Brasil e do Mundo. É um livro de ficção onde eu trato 9 temas até o ano de 2056, que é meu aniversário de 100 anos. Está convidada para o aniversário. Nossa, é um livro totalmente, olha, bem inusitado, né? E, na verdade, eu escrevo a partir de 2056, olhando para trás. Todos os textos estão com o verbo no passado, então eu não falo vai acontecer em 2030. Eu descrevi, aconteceu em 2030 tal coisa, em 2040 aconteceu tal coisa, sempre com verbo no passado, porque eu estou em 2056 na minha mansão em Florianópolis, reunido com os poetas, escritores, jornalistas e familiares, comemorando meu aniversário de 100 anos. Essa é a história do livro, o primeiro livro. E eu não tinha nada disso escrito nos meus papeizinhos de guardanapo e de agenda, não tinha praticamente nada disso aí. Nossa, 2056 o nome do livro, né? É, 2056. Nossa, é interessante, né? Um livro, eu vejo, Sônia, que o senhor gosta de colocar coisas diferentes nas suas obras, né? Porque neste livro, né, que eu li, que a gente vai falar aqui, O Sol de Guadalupe, o senhor menciona o casal argentino, né? Que é uma coisa Sim. muito diferente que tem. Eu nunca vi nenhum outro livro onde tivesse pessoas que estivessem lendo o seu próprio livro, né? E comentam sobre o autor e depois eles procuram, eles leem, eles comentam a história. Eu achei isso uma coisa única, uma coisa muito assim, olha, é um diferencial que o senhor carregou para sua obra. Assim como esse, o primeiro livro que o senhor está mencionando, né? 2056. Que o diferencial é o senhor, com 100 anos, contando as histórias da sua vida, né? Digamos assim, coisas que o personagem, né? O senhor veio passando, digamos assim. Não seria? Sim, é isso mesmo. E esse estilo de
de tentar escrever ou registrar algo inusitado, é uma tentativa que eu aprecio muito, mas é muito difícil, nem sempre a gente consegue. E nem sempre, quando eu acho que consegui, na verdade, aos olhos do leitor, isso foi atingido. Então, eu gosto de escrever inusitado. Meu quarto livro que eu escrevi, porque depois desse primeiro eu escrevi um livro de contos e crônicas em parceria com uma amiga minha. Sim. Depois escrevi um só de poesia, que é Poesia Descalça, em 2007. E em 2013 eu escrevi um livro em parceria com uma escritora também, onde eu vendo alguma coisa e ela compra alguma coisa. Só que, na verdade, eu escrevi isso morando em Porto Alegre, e ela morando em Mato Grosso do Sul. Nossa. E nós não trocávamos muita ideia enquanto escrevia aqui. Eu só botava o título, vamos comprar e vender um precipício. Tá bom. Como se fosse Aí ela ia escrever a compra e eu ia escrever a vender. Assim a gente foi até o final do livro, para depois mostrar os textos um para o outro, para ver o que se encaixava. Claro, fizemos algumas correções, mas deu muito legal o livro, foi muito legal. Sim, é como se fosse um jogo, né? O senhor vende, ela compra. O senhor vende, ela compra. E para cada venda e compra tem um texto. É como se fosse um jogo entre vocês, né? Através de um texto. Assim. Muito interessante. Eu vi que o senhor gosta de abordar coisas bem diferentes, né? Ideias diferentes, né? Nas suas obras. E até chegar ao romance, que é o que nos traz aqui hoje para esse bate-papo, foi muito aprendizado com escritores de várias vertentes, muito em Mato Grosso do Sul, esses escritores que a gente fez uma amizade muito boa. E eu aprendi com todos. Na verdade, eu ainda continuo e vou continuar indefinidamente aprendendo muito com todos os escritores que eu convivo, que eu faço amizade, que eu posso trocar ideias ligadas à literatura. Cada um me ensina um pouco. Tu também está me ensinando, não esqueça isso. Me sinto honrada. Eu também busco sempre aprender com todas as pessoas. No caso, a vida é realmente um aprendizado, né? A gente nunca pode achar que aprendeu tudo. Não, a gente sempre tem que estar aprendendo mais, porque cada coisa diferente que acontece na vida é algo que é experiência que a gente está ganhando, né? São novidades que a gente está adquirindo. A gente nunca sabe de tudo, né? Infelizmente ou felizmente. Mas a vida realmente é um aprendizado, né? É um acúmulo de experiências, não é? E para nós escritores é essencial que a gente vá ganhando experiência e histórias de vida de pessoas que podem, às vezes, complementar a história de um personagem através de uma pessoa que a gente conhece, que tem uma vida interessante ou diferente, inusitada, ou acontece coisas muito diferentes com essa pessoa e a gente acaba agregando na narratória dos nossos personagens. E tudo isso é interessante. E a história de vida, na verdade, vai ficando dentro dos nossos livros até o fim, para que as pessoas depois possam ler um livro e ter uma ideia de quem era a pessoa que escrevia aqueles textos. Eu acho muito interessante isso. Esse romance me trouxe experiências maravilhosas. A ideia inicial de escrever essa obra, na verdade, a gente estava reunido, um grupo de escritores que a gente se reunia semanalmente lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente já tinha bebido uns vinhos e uma cerveja, a conversa estava bem animada, e no meio da conversa eu disse para os meus amigos: eu vou escrever um romance e vou para a Espanha descrever o personagem feminino que nasceu na Espanha. Isso é uma coisa que estava me surgindo ainda, muito rudimentar essas ideias de um romance, como seria a trama, quem seriam os personagens. E todo mundo achou legal a ideia. Que legal que tu vai para a Espanha descrever o personagem. Não levaram muito a sério, né? Aí eu cheguei em casa na mesma noite e comentei com a minha esposa, que sempre foi minha grande parceira de literatura, como crítica literária. Ela lê meus textos, não é que ela faça correções, mas ela diz na lata se está bom ou se está ruim. Então é uma grande parceria que eu tenho. Quando eu falei vou para a Espanha, ela disse: que legal que tu vai. Também não levou muito a sério, né?
E nessa época eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, como gerente no agronegócio, que ainda se identifica muito na narrativa do livro. Sim. Falei para a diretora de RH, eu tenho vontade de escrever o personagem feminino de um romance que eu vou escrever, e esse personagem nasceu na Europa, só não sei aonde. Ela diz, se tu não sabe aonde, eu vou te dizer, vai para Granada, que eu conheço muito bem, tu vai adorar Granada, vai para lá e te escreve. Eu digo, mas eu não tenho férias para tirar agora. Ela diz, vai ter um feriadão, tu vai 3 dias antes e volta 3 dias depois que eu mato no peito aqui. Ela era muito minha amiga. Ela apoiou o senhor. A semana seguinte eu estava pegando um voo para Granada, olha a loucura que foi isso. Eu fiquei 8 dias em Granada descrevendo personagem feminino. Então essa foi a ideia inicial. Eu comecei a escrever na Europa esse livro, voltei para o Brasil e não consegui dar continuidade no livro, e só depois, muitos anos depois, que eu consegui retornar para a narrativa e terminar. Sim. Que foi onde, de acordo com uma conversa que a gente estava tendo, né, foi onde o senhor, no caso, usou do conhecimento, né, do livro do Assis Brasil, não é? Sim. Que o senhor, no caso, usou para poder continuar a história. Gostaria muito que o senhor comentasse sobre isso, por causa que eu achei muito interessante também a forma como o senhor conseguiu enfrentar, burlar, né, o branco, que é uma coisa que todo autor sofre, né, durante a trajetória, né, como autor. É o famoso branco, né, que é aquele cansaço mental, é quando a nossa mente não consegue produzir mais, sim, né, uma história. E o senhor conseguiu enfrentar, conseguiu, né, superar o famoso branco. Conta pra gente como é que o senhor conseguiu fazer isso. Então, quando eu voltei da Europa, eu tentei dar continuidade nos textos que eu havia, os rascunhos que eu havia feito lá em Granada, na Espanha, e não consegui dar continuidade, não tinha uma sequência lógica no texto, os personagens estavam muito perdidos entre eles, não tinha definição de quem seriam os personagens, e eu fui abandonando, não consegui. Em 2014, eu tentei recomeçar de novo, escrevi algumas páginas, também não ficou legal, e eu tive que abandonar de novo. E aí eu fiquei sabendo de um livro do Antônio de Assis Brasil, que é um escritor muito interessante, que dá aula na PUC em Porto Alegre já há 35 anos sobre escrita criativa. E eu comprei o livro, eu acho, se não me engano, 2018, 2019, por aí, e estudei o livro, e a partir do estudo desse livro, ele me abriu tantas possibilidades e tanta convicção daquilo que eu estava escrevendo, porque ele me ensinou principalmente a montar um projeto. Segundo ele, quando tem um projeto de um livro, seja romance ou outra vertente da literatura, mas se tiver um projeto delineado com os passos até o fim, o branco, a gente acaba amenizando essa história aqui do branco, de sentar na frente de um caderno ou de um computador e não conseguir escrever nada, porque dá um branco, não surge nada. Eu vivi muito isso. E depois que eu estudei esse livro do Assis Brasil, eu montei um projeto de livro de escrita do Sol de Guadalupe, e todas as vezes que eu sentava no computador, isso foi durante a pandemia que eu voltei a escrever o livro, em 6 meses eu terminei o livro, e é um livro considerável, são 403 páginas, não é tão pequeno, né? E com os ensinamentos do Assis Brasil, eu montei esse projeto, e sempre que até hoje, nos próximos livros, nos livros que eu estou escrevendo agora, quando eu sento na frente do computador, eu não tenho nem preocupação mais se vai me dar branco ou não vai dar. Eu sento e sei como vou começar. Tem técnica para isso. E estudando esse livro, Escrever Ficção é o título do livro. São 300 e poucas páginas de puro ensinamento de como escrever com técnica. Claro que nem sempre tu vai escrever muito, mas tu sempre escreve alguma coisa. Eu montei uma rotina de escrita nesse período, durante a pandemia, com base no que eu aprendi no livro dele, e eu escrevia de 3 a 4 horas por dia, todos os dias, e todos os dias, cada dia que eu sentava na frente do computador,
Eu só lia o final do texto que eu tinha escrito no dia anterior e já me abria a possibilidade de dar continuidade no texto e tudo se resolveu. E até hoje eu não tive mais problema grave do branco, porque é terrível. Sentar na frente do computador, precisando escrever, querendo escrever, cheio de ideias na cabeça, e elas se alojam em algum lugar que não saem. Não existe técnica para isso. Escrever podia ser um livro do Assis Brasil. Eu acredito que sempre, principalmente no segmento do romance, ou da novela, ou do conto, sempre tem um pouquinho do autor no texto. Eu acredito nisso. E os livros de outros autores que eu leio, eu sempre fico observando se eu conheço o autor um pouco, algumas pinceladas que aquilo ali, na verdade, é característica do autor. Sim. Mas nesse livro, as semelhanças minhas, principalmente com o personagem principal, o Danilo, começa que eu sou agrônomo, ele é agrônomo, eu sou ateu, ele é ateu, eu trabalhei a vida toda no agronegócio, ele trabalha no agronegócio. Agora as coisas vão parando por aí, porque eu tenho uma família maravilhosa, estabelecida, nunca trabalhei na Europa, nunca morei em Florianópolis, eu não nasci no Paraná. Sim. Tudo de características do Danilo que eu não tenho. E no momento que eu estava escrevendo o livro, tinha momentos, Jéssica, que o texto me puxava para descrever mais parecido comigo e eu me policiava. Eu digo, opa, estou caindo numa armadilha de novo. Então eu desviava o texto. E quem me ajudou bastante a ficar um pouco diferente do Danilo, foram os argentinos, que me ajudaram bastante. E eu nem tinha escrito o texto ainda que eles estavam lendo. Então eles me levavam a sair das armadilhas, porque eu não gosto de parte do comportamento do Danilo, eu não gosto. E também não sou muito fã do comportamento da Aisha, mas como ficção, para mim eles continuam sendo adoráveis na história. Mas a semelhança nossa para por aí. Sim. Uma pergunta que surgiu agora, escutando o senhor mencionar sobre a Aisha, o Danilo, e não gostar do comportamento deles. Eu também sou autora, né? E quando eu escrevo um livro, muitas vezes, quando eu estou escrevendo, eu me sinto na pele daquele personagem. O senhor também tem esse transe, digamos assim? Isso acontece, na verdade, para quem está escrevendo, são momentos quando a gente se sente discordando ou concordando com o personagem, tanto faz. Mas quando a gente sente na pele, puxa vida, essa situação que ele está vivendo, como sair disso aqui, ou eu concordo ou eu discordo, isso eu acho maravilhoso e me acontece muito. Tem uma cena nesse livro que é um jantar com o presidente da multinacional que o Danilo trabalhou, que hoje esse presidente está noutra empresa. Na verdade, tem uma história muito linda do Danilo com esse presidente das empresas que ele trabalhava, que num jantar, numa churrascaria, num restaurante fino em São Paulo, estavam todos, e a Aisha o amigo dele se apresentou para a Aisha, e surgiu um clima. E eu fiquei com muita pena do Danilo, e com pena do Ramírez também. A Aisha é tenebrosa, um personagem assim, cheia de manhas e coisas que a gente não conhece. Ela pensa uma coisa, fala outra, ela encaminha os assuntos sempre de modo a organizar o ambiente que ela quer que esteja, naquele jogo de xadrez que ela vai montando na cabeça dos personagens, para ela não personagem, mas os convívios dela. E eu senti muita pena, principalmente do Ramírez naquele jantar. Eu me senti na pele dele. Ele sabe que esse dia desse jantar eu parei de escrever porque eu comecei a chorar.
me corria a lágrima dos olhos, assim, eu não conseguia me conter, digo, tá, chega, encerrei a escrita, porque eu estava com muita pena do personagem. Então, isso que tu falou, a gente se sente na pele do personagem, sofrendo com ele ou comemorando com ele, mas acontece. Sim, a gente acaba se sentindo, né? Sentindo-se parte do personagem, porque uma coisa é, o livro é um filho nosso, é uma parte nossa que fica ali eternamente. Uma parte, acho que é da nossa alma, né? Porque a gente escreve com o coração, a gente escreve com a alma, né? E fica ali, eterno. No caso, quando a gente imprime ou a gente posta em algum lugar, fica eternamente ali, entendeu? Nem sempre na cabeça do leitor ou na avaliação do leitor, a história é igual do que foi produzida na cabeça do autor. Tem situações, ganchos nesse livro, nesse romance Sol de Guadalupe, que eu sei que os ganchos existem, eu desconfio que aconteceu de tal jeito lá com os personagens, mas não está descrito no texto, não existe descrição narrativa que confirme, que eu tenha confirmado aconteceu ou não aconteceu, apenas existe no subtexto a possibilidade do leitor desconfiar que aconteceu isso ou aquilo. E novamente o Assis Brasil, ele fala muito nisso. E a importância de um livro, um bom livro, na verdade, ele está mais no subtexto do que no texto aparente. Então o leitor vai lendo e na sua concepção vai surgindo uma história que é o subtexto, que não está em palavras no livro, mas ele existe porque tem ganchos que te levam a pensar assim. E na página 400, quase no fim da página 400, um parágrafo que é meia linha. Deixa eu ver aqui, eu tô com o livro aqui, peraí que eu vou... Vamos olhar junto. Na página 400, quase ao final, existe um parágrafo que é só meia linha, que diz assim, bateram a porta da sua suíte. Viu aí? Tá, 400... bateram a porta da sua suíte. Sim. Pois é. A sequência, a partir desta frase, a sequência do texto é um enigma do livro que até agora ainda nenhum leitor me deu um feedback dizendo que entendeu. E é a partir dessa frase, porque bateram a porta. Quem bateu a porta? E o que aconteceu após... Foi uma coisa muito nova na minha vida, porque eu já havia lançado outros livros e eu sempre fiz no lançamento do meu livro coquetel de lançamento. E teve alguns lançamentos que foram grandiosos. O meu primeiro livro, eu lotei o salão de um hotel, aluguei e paguei um coquetel para centenas de pessoas para o lançamento do primeiro livro, e assim foram todos os livros. E esse Sol de Guadalupe é o primeiro livro que eu lancei por outra editora, que sempre lançava por editora de Mato Grosso do Sul, e essa editora, o Sol de Guadalupe, é de Porto Alegre. Então, uma experiência nova. O dono da editora é escritor também, de mais de 20 livros, o Rossílio Berni, é o dono da editora Alcance. Então, tudo isso foram experiências novas. Outra coisa que eu tinha muita vontade de fazer, e o Sol de Guadalupe me proporcionou, através dessa nova editora, é autografar o livro na Feira do Livro de Porto Alegre. Porque eu já tinha participado de autógrafo em Porto Alegre, mas coletâneas, eu junto com outros escritores, e não no lugar, no salão, no saguão, onde fazem os lançamentos, todos os escritores fazem. E eu vivi essa experiência, não vendi livro, né, em Porto Alegre, no lançamento, mas foi uma coisa tão interessante, porque eu estava ali de igual para igual com todos os escritores que estavam lançando o livro na Feira de Porto Alegre. E pelo assunto que foi desenvolvido no livro, que é uma temática do agronegócio, chamou a atenção para uma jornalista da Zero Hora. E aí ela fez uma entrevista comigo e no outro dia saiu uma matéria, meia página, na Zero Hora, falando desse livro. Então foi uma experiência única, maravilhosa, e eu também lancei na Feira do Livro de Pelotas, de Arroio Grande, que é a minha terra natal, e em Jaguarão.
Então, a experiência de lançar o meu primeiro romance e autografar em feiras de livro foi muito interessante. E eu também tive o cuidado de mandar um exemplar autografado para o Assis Brasil. Eu estou esperando que ele leia e me faça algum comentário. Ainda estou na expectativa. Mas bons leitores leram o livro já e me deram um feedback muito interessante. Opiniões favoráveis ou nem tão favoráveis, mas muito produtivas das próximas obras, que já estão sendo escritas. Eu já escrevi outro romance. Qual? Qual? Conta pra nós. Mas não vai saber nada dele agora. Ai, que pena. Fiquei curiosa agora, porque uma das perguntas que eu fazer... O título do livro que já foi escrito é Humanidade em Coma. Gosta de elaborar bem. Sim, eu gosto muito. E isso é que me levou a criar os argentinos, que a minha glória é ter criado os argentinos. Eles são meus amigos particulares, eu amo eles. Eles devem de existir em algum lugar. Essa criação, essa invenção do casado argentino, eu não tenho muito claro na minha cabeça por que eu fiz isso e quando que eu fiz isso. Mas durante o período que eu retomei a escrita, depois que vim da Europa, eu voltei, era 2003, quando eu estava na Europa, eu voltei, alguns meses depois eu tentei retomar para escrever o livro e não consegui. Eu me lembro que nessa época surgiu a necessidade que alguém comentasse meu livro, mas não tinha ideia, casado argentino, coisa assim. Eles só vieram se fixar mesmo agora durante a pandemia, quando depois de ter estudado o livro do Assis Brasil, que fiz o projeto, eu coloquei os argentinos no projeto. Que eles tinham que ler o livro e comentar o livro, que isso seria interessante para mim como autor. E também eu imaginava que o leitor que estivesse lendo o livro poderia, assim, filosoficamente pensando, olhar para o lado e enxergar no sofá um casal lendo o mesmo livro, ou chegar num bar e enxergar alguém lendo o mesmo livro que tu estava lendo. Eles não existem, mas a ideia é isso, que a gente enxergue eles. Sim. Pelo menos em pensamento que a gente vê. Não, eu estou aqui lendo na minha cadeira, mas ali naquele sofá tem alguém lendo o mesmo livro, que legal. O que será que eles estão comentando? E eles estão comentando. Sim. Então foi não foi fácil, Jéssica, para encaixar eles entrar e sair do texto sem apagar a narrativa, sem atrapalhar a narrativa. De vez em quando eu estava na narrativa, eu ia, e aqui, meu assunto às vezes se esgotava um pouco, eu digo, eu estou precisando dos argentinos. Aí eu entrava com os argentinos, escrevia uma meia página, um quarto de página, e eles me puxavam para o texto de novo e eu conseguia dar continuidade no texto. Isso aconteceu muitas vezes durante a produção do livro. Na verdade, após o lançamento da obra, as experiências, isso para cada livro tem uma experiência diferente, né? Um feedback diferente. Sim. Mas o importante que ainda continua acontecendo é os que adquiriram os livros, que leram, que estão lendo, que de vez em quando me dão algum retorno das avaliações, as sensações que eles têm lendo o livro. Por exemplo, tem um leitor de Porto Alegre, um jovem, que leu o livro e comentou sobre os argentinos. Sim. Diz, achei até interessante, mas eu vejo muito mais como uma vaidade do autor, os argentinos comentando o livro, do que qualquer outra coisa. E é a vaidade do autor. Nós, autores, somos vaidosos. De fato. A gente gosta de comentários sobre o livro, avaliações, pontuações. Aquilo lá, tem outro escritor de romance em Arroio Grande que eu admiro muito, Ivan Nunes. Ele é um ótimo romancista, tem 2 romances deles que eu li, que são muito bons. E ele um dia me ligou e me disse, Darcy, eu acho que a Aisha a Sofia deu o troco para a Aisha. Eu acho que ela não é tão santinha como parece. E eu fiquei pensando, olha, quando eu escrevi, tem vários ganchos que levam a crer que ela tem seus
seus segredos que não está escrito no livro, mas que no contexto da obra a gente pode admitir que aconteceram outras coisas que não estão escritas. E a Aisha e a Sofia têm um relacionamento, e as duas, que inclusive no capítulo 22, que acontece o casamento da Aisha, Sim. tem uma cena em que as duas se abraçam e a Sofia diz no ouvido da Aisha, obrigado. Eu li. Pô, esse obrigado... Obrigado por quê, né? Tem várias leituras desse obrigado. Então as experiências são muito mais assim, os leitores que vêm nos comentar sobre o que leram, qual é a sensação que tiveram. Essas são as maravilhosas experiências que a gente tem quando lança um livro. E esse livro tem me dado, Jéssica, prazeres assim diferenciados que os outros livros não me deram, porque eram livros de poesia, sim, textos curtos, ou crônicas, são textos curtos. Agora esse aqui, quem lê um livro de 400 páginas é um leitor. É. Não é porque um que encara um livro de 400 páginas a pesquisa, na verdade, começou com a pesquisa na Europa sobre o ambiente onde vivia Aisha. Sim. Que eu queria saber qual era o ambiente. Eu queria, porque é tão maluco, Jéssica, que quando eu fui para a Europa com a intenção de descrever o personagem feminino nem se chamava Aisha. Não? Era outro nome, completamente diferente, que eu nem me lembro mais que o nome era. E eu cheguei lá, me deparei com uma sociedade de origem árabe. Sim. Porque Granada foi dominada por uma sociedade árabe por 700 anos. Nossa. Então, apesar de ser língua espanhola que eles falam lá, mas o sotaque é árabe. E tem bairros inteiros que é de comunidade árabe. E tem uns lugares que tem uns barzinhos que eles são escavados na rocha, uma coisa muito linda, lugar, ponto turístico. E eu queria saber como era o nome das mulheres lá em Granada, em outros tempos, e de origem árabe, que nome tinha e que sobrenome tinha e por quê. Sim. Mas eu não achava ninguém que me dissesse isso, porque a mulher, a gerente do hotel onde eu estava hospedado, sim, era francesa. Ela não sabia me explicar sobre isso. Nos bares onde eu ia beber alguma coisa, ninguém entendia o que eu falava. Muito pouco entendia. E aí um dia, alguém me disse, tu vai lá para o bar tal, que é escavado na rocha, o dono desse bar, ele sabe tudo da história da colonização de Granada e sobre os árabes, famílias árabes, ele vai te dizer isso tudo. Mas eu acho que a pessoa me disse mais para se ver livre de mim, porque eu estava insistindo muito. Mas eu fui. E isso faz parte importante da pesquisa, porque eu cheguei lá e perguntei a ele, como era eu bebendo alguma coisa e conversando com ele no balcão, um bar bem pequeno, sim, cavado na rocha. Nossa. Eu digo, como é que se chamavam as mulheres aqui em Granada? O nome e sobrenome. Ele diz, tinham vários, mas o sobrenome todo começa com Al, porque é Aisha Al-Gharnati. Sim. Al quer dizer Allah. E realmente. Uma referência a Deus. Todas as mulheres são uma referência a Deus, por isso Al. Gharnati era um sobrenome muito comum na época, muitas famílias tinham o sobrenome Gharnati. E o nome Aisha me deu uma relação de 10 nomes, de mulheres espanholas com descendência árabe. Uhum. E aí, esses nomes que ele me deu, eu anotei tudo no papel, tinha o nome Aisha, e eu escolhi entre eles Aisha. Então foi uma pesquisa que eu fiz, esse nome e sobrenome existem na comunidade de Granada, no caso. Espanhola, lá em Granada, existe, então foi um momento profundo da pesquisa. Agora, onde ela nasceu, a rua que ela nasceu, eu comecei a pesquisar, mas na doideira mesmo, e fui procurando ruas, e eu caminhava e eu olhava assim, não, mas a Aisha não pode ter nascido nessa rua, não tem nada a ver com essa rua. Aí eu ia para outra rua e eu olhava assim, sabe que até parece? Aí eu ia caminhar na rua, não. E assim eu levei os dias lá fazendo essa pesquisa, até que eu achei uma rua que
Assim, desde que eu vi a rua, eu enxerguei a Aisha caminhando naquela rua. E aí eu já comecei a pesquisar qual era o cigarro que ela fumava. Eu olhava as mulheres fumando nos bares para ver que cigarro fumava, para descrever o cigarro que ela fumava, os perfumes que ela usava, quais lojas que ela comprava, os teatros, as casas de espetáculo que ela ia. Estudou toda a vida dela. A vida dela e o poder da mulher espanhola, a expressão da mulher espanhola, eu acho que eu consegui descrever muito bem no personagem Aisha. Isso foi basicamente as pesquisas que eu fiz. Depois foi quando eu precisava de alguma coisa que eu não tinha conhecimento, eu pesquisava na internet. Aí na internet eu busquei nome de empresas e outras coisas, detalhes, eu nem me lembro, mas alguma coisa eu busquei na internet. Foi a pesquisa que eu fiz. E eu também tive visitando Lisboa, onde algumas cenas ocorrem em Lisboa. E eu caminhei por todos aqueles lugares que estão descritos ali em Lisboa, e eu realmente andei lá. E fui descrevendo, fazendo anotações para que no momento que eu colocasse no livro eu tivesse conhecimento de causa. Agora eu não conheço Guadalupe. Eu tinha a intenção de ir a Guadalupe para fazer uma descrição do ambiente, mas aí eu tive que fazer pesquisa na internet. Tudo que está escrito ali realmente é os hábitos e costumes e geografia de Guadalupe, mas eu não estive lá. Sim. Nossa, mas... E mais também a experiência que o senhor já traz, né, da parte agrônoma, né? Essa parte também o senhor trouxe também por experiência, não? Sim. Nossa, tá. Tem toda uma história de vida que em algumas cenas eu precisava descrever, só pensava o que eu vivi no exercício da minha profissão, e eu descrevia cenas já com conhecimento de causa. Né? Muita coisa do desenvolvimento das atividades do Danilo é coisa que eu conheço, que eu fazia parecido, não nas mesmas regiões, mas fazia parecido com aquilo, então era fácil de escrever. Sim. Tem 2 capítulos, mas eu vou me lembrar só o número do capítulo 22. Mas tem outro capítulo que é as cenas são a premiação do Ramírez lá em Guadalupe, onde fizeram uma estátua em homenagem a ele como o grande campeão de surf. Sim. Que são cenas muito bonitas, porque ele aprendeu a surfar em inflorescências de uma palmeira que existe em Guadalupe. E ele brincava sobre aquela inflorescência, que parece uma palma, e aquilo era a prancha dele brincar na água, até que dessem uma prancha de presente para ele. E essa prancha ele tem na casa dele, na mansão, lá em Portugal, em Lisboa. Ele tem na parede essa prancha, que é uma inflorescência de palmeira. Então a descrição disso aí é muito bonita. Mas o capítulo que mais me chama a atenção, realmente, é o capítulo 22, onde acontece o casamento da Aisha com o Ramírez. Porque ali eu vi que o Danilo, ele sente aquela coisa de perda, né? Ele tá perdendo a Aisha, né? Pois é. Ele vai ao fundo do poço a partir do casamento dela, né? Que o capítulo 22 já é nas últimas páginas do livro, e o desfecho do livro, que eu ainda espero que um leitor, e provavelmente seja você, que vai me dizer, não, o Danilo terminou o livro nessa situação. A história dele terminou assim. Porque até hoje ninguém me disse como é que ele terminou realmente. Mas o capítulo 22 tem esses ganchos para dizer como é que o Danilo terminou. A Isadora também sofreu muito com isso, sabendo que a partir do casamento o Danilo tinha se desgraçado na vida e ela não sabia para quem torcer, se pela Aisha ou pela Sofia. E aí ela parou a leitura. A Isadora parou a leitura no ponto onde acontece um gancho no livro que, na verdade, o Danilo não terminou tão desgraçado assim. Ele terminou muito bem o livro. Mas tem que interpretar alguma coisa, existe na página 400 que pode explicar isso. Mas agora como eu não posso dizer que ele terminasse assim ou assado. Porque a família dele é maravilhosa, então eu não queria que ele desgraçasse a família também. Eu não queria que ele perdesse a Aisha. E eu, coitado do autor. Né? Pô, é que, claro, cada mente, né, tem uma sentença. Então, cada um vai ver um ponto específico, né?
Cada um vai ver também conforme o seu ponto de vista. Talvez o Danilo em algum momento tenha dito para Sofia, eu juro estar mentindo. Vou passar a próxima pergunta aqui pra gente aproveitar o tempo também, seu Darcy. Eu gosto do inusitado e eu criei esse casal para comentar o livro como uma experiência no meu primeiro romance para ver se ia dar certo ou não. E se não der certo, eu ia ter que tirar ele, e tirar fora do texto e deixar só a narrativa do romance. Mas eles foram crescendo e foram sendo tão úteis no momento da criação do livro que eles me ajudaram bastante como inusitado. O fato de ter um casal lendo o livro ao mesmo tempo, para mim, é um dos grandes achados que eu tive na criação literária para romance. Esse no primeiro romance, eu botar um casal falando sobre o livro. Eu adorei. É que, no final das contas, eles fizeram parte da obra, né? Fizeram parte. Não tem como ler a obra sem ler a reação da Isadora. E eles finalizam a participação deles num jantar com o autor. Um jantar comigo. Eu achei muito interessante essa parte inusitada assim, do livro, né? Eu achei muito... Assim, eu gostei bastante. Uma coisa que ficou única ali. Partindo do princípio que nós que escrevemos, nós influenciamos pessoas... Eu tive com esse romance, a ideia inicial também, a minha intenção era, inclusive está descrito em algum lugar na orelha, ou em algum lugar tem descrito isso, que a minha intenção e do personagem Danilo também, é influenciar as pessoas, mudar os comportamentos, a globalização de conceitos. Então, o que eu penso, o que um jovem pensa, uma pessoa pensa aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, não é o mesmo que a pessoa pensa em Granada, não é o mesmo que pensa lá em Jerusalém, citando alguns lugares que eu estive. Então, no mundo inteiro, lá no Japão, pensam diferente. E essa globalização de conceitos eu tentei de colocar no livro e influenciar pessoas, realmente influenciar pessoas para que parem e pensem. Na verdade, eu não sou dono da verdade. A verdade minha é a minha verdade, mas a tua verdade é a tua verdade. E assim elas estão espalhadas pelo mundo. E quanto mais as pessoas convivem, mais globaliza os conceitos. E a tendência é se pacificar quando as pessoas se entendem os conceitos. Meu conceito é esse, o dele é o dele, mas a gente tem que conviver numa boa. Então, tanto esse livro como o outro que eu escrevi, é para influenciar pessoas. E se eu atingir esse objetivo, eu fico muito feliz. E para finalizar, eu gostaria que cada pessoa que lê, tem a oportunidade de ler o meu romance Sol de Guadalupe, que entenda que da minha semelhança com o Danilo, que é o personagem principal, é que nós somos engenheiros agrônomos e trabalhamos no agronegócio. E para por aí. Mas então é isso daí, seu Darcy. Eu fico muito feliz da gente ter conseguido aqui fazer a entrevista direitinho, tá? Fico grata pela sua presença e desejo para o senhor todo o sucesso do mundo, toda a felicidade, toda a prosperidade, toda a saúde do mundo. Quem quiser adquirir o livro Sol de Guadalupe deve de entrar em contato com o autor, eu no caso, pelo WhatsApp, porque eles não estão disponíveis nas livrarias, exceto na Vanguarda, em Pelotas. Mas para adquirir autografado só diretamente com o autor, comigo mesmo. Perfeito. Então, é só chamarem um autor, já sabem que a obra é boa, eu indico, vale a pena ler. É uma obra que traz várias experiências que o autor também foi buscar, foi pesquisar. É uma obra que eu indico. Muito obrigado. Valeu. Obrigada a todo telespectador que estava com a gente aqui assistindo a entrevista, tá bem? Fica então aqui embaixo o WhatsApp do autor para poder adquirir a obra. Tá? Também vou deixar os links das redes sociais da JS Livros para que vocês possam seguir a JS Livros na página, no Instagram, possam ser amigos da JS Livros através do
Facebook. E venha se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todas as entrevistas que o canal for postando durante esse tempo, todos os audiobooks, todas as novidades que o canal for trazendo durante esse tempo. Tudo bem? Obrigada a todos, boa noite, bom dia, boa tarde.